Esperamos perigo em um reator nuclear ou em uma nave espacial. Não esperamos isso em um slide de PowerPoint ou em uma bebida roxa. E mesmo assim, essas coisas podem ser letais. Uma única escolha de design, muitas vezes, é a única barreira entre a vida e uma tragédia nacional. Como tais falhas ainda passam despercebidas por designers e engenheiros tão qualificados? Vamos ver como boas intenções e escolhas de design aparentemente pequenas podem resultar em catástrofes. Estes são designs tão ruins que realmente mataram pessoas. Isto é um dardo de jardim, e esta é a sua inspiração. A plumbata era um dardo de guerra romano criado para atacar soldados inimigos. Empreendedores americanos acharam que uma arma romana antiga seria um divertido jogo de quintal para crianças. Na década de 50, tudo isso fazia sentido no papel. Crianças adoram dardos e jogar coisas, e havia muitos gramados abertos com milhões de crianças entediadas, sem supervisão dos pais. Mas como foi que ignoramos o fato de que as crianças eventualmente iam se cansar de alvos fáceis como esses e iam passar a mirar em alvos mais dinâmicos? Para compreender isso, é preciso conhecer quem projetava essas coisas. Na Segunda Guerra Mundial, soldados de infantaria relaxavam jogando dardos em pubs. Após a guerra, muitos soldados atuaram na publicidade, iniciando a era de Mad Men. Eles criaram a economia de consumo dos Estados Unidos e a mentalidade de beber, mulherengar e brincar com armas é o contexto cultural por trás dos dardos de jardim. Se pensar assim, um jogo tão perigoso parecia inevitável, já que segurança não importava. Dardos de jardim dão satisfação e ativam o mesmo circuito de prazer que qualquer boa ferramenta. Tem o peso, o impulso, o impacto, o retorno. É a emoção de acertar o centro com dardos ou de cortar o ar com um sabre de luz de brinquedo. Você está basicamente alimentando a parte do seu cérebro de homem das cavernas que adora destruir coisas com ferramentas. Quero dizer, claro, a gente basicamente entregava lanças para crianças, mas quem se importa? É divertido, não é? Além disso, meninos têm uma habilidade quase sobrenatural de transformar praticamente qualquer coisa em uma arma. Afinal, naquela época eles não criavam crianças para serem frágeis. Como provavelmente diriam na década de 50, menino é assim mesmo. Você não pensa, se eu jogar isso no time, ele vai morrer. Você pensa, ei time, olha até onde eu consigo jogar isso, antes de quase perfurá-lo sem querer. Após cerca de 6.000 idas ao hospital e algumas mortes, os dardos de jardim foram banidos. Ainda é possível achar modelos antigos no eBay, mas não é recomendável comprá-los. Ainda hoje, defendemos brinquedos perigosos e chamamos de brincadeira, mas buscamos mesmo é a descarga de dopamina. Esse nível de negligência no design não se limita ao passado, ainda acontece hoje e nem é algo incomum. Imagine só, com 4 anos, num dia quente, você brinca no sol e emite para tomar alguma coisa. Ainda não sabe ler, mas reconhece que a imagem da laranja indica suco de laranja. Você pega a primeira garrafa com cara de suco da despensa, ela cheira bem e você toma um gole, mas sua garganta começa a queimar. Alguns designs causam enganos de identidade. Este é o limpador de piso fabuloso, cuja embalagem era tão ruim que levou pessoas a bebê-lo. As garrafas pareciam exatamente garrafas de suco de fruta, tanto no formato quanto na cor. Olhe só essas áreas de pegada. Elas são muito parecidas com as que você vê em bebidas esportivas. A empresa usou imagens brilhantes e frutas em destaque, lembrando rótulos de suco. Até a tampa se assemelha mais à de refrigerante do que à de produto de limpeza. Em geral, a embalagem remete à comida, não a algo que queima a pele e envenena o corpo. Além disso, parece ter um cheiro agradável, diferente de produtos como Lysol, que tem odor químico forte. Fabuloso tem cheiro de bebida frutada, e o médico diz que o gosto não é tão ruim. Melancia, pêssego e abacaxi são aromas que você associa a bebidas, cremes ou sabonetes, não a um detergente tóxico para balde de esfregão sujo. No supermercado, produtos de limpeza têm corredor próprio, mas em casa ficam na despensa ou cozinha, junto com alimentos. Quando você chega em casa depois de um longo dia de trabalho, seu cérebro só percebe roxo, frasco transparente e imagem de fruta. Ele cria um atalho mental e completa o padrão. Mais de 100 ligações ao controle de venenos foram necessárias até Fabuloso agir. Você pensa que mudaram a embalagem para parecer limpador de piso, mas não foi isso. Eles adicionaram esse baldezinho de esfregão minúsculo ao fundo dos rótulos.
Com certeza, uma criança de 4 anos, sedenta e exigente, vai parar e apreciar a arte do rótulo antes de tomar um gole. E lembra desses? A maioria das pessoas acima de 10 anos não chamaria isso de doce, mas quando a internet descobriu, tudo ficou ridículo. Tendemos a julgar adolescentes do passado, mas isso continua acontecendo. Há uma tendência de pregar peças em familiares, fingindo beber limpador fabuloso, e uma empresa mexicana até faz bebidas que imitam o produto. Memes à parte, se você faz um veneno parecer comida, algumas pessoas eventualmente vão acabar comendo. Principalmente quando milhões usam esse produto. Quando você coloca um pequeno aviso de não beba em algo que parece uma bebida, não fique surpreso quando alguém acidentalmente ignorar esse aviso e acabar consumindo assim mesmo. E não fique surpreso se não conseguir encontrar este canal novamente no futuro. Então, aperte o botão de inscrever-se para ser avisado quando eu postar meu próximo vídeo. Essa foi uma boa transição. Vai, admite, se inscreve. Ou não, eu realmente não me importo. Entender comportamentos humanos e atalhos mentais segue no próximo exemplo de mau design. Em meados dos anos 80, a Volkswagen enfrentou um pesadelo de relações públicas. O modelo Audi 5000 deles estava agindo de forma muito estranha. Os carros estavam acelerando rapidamente e se lançando através de garagens e vitrines de lojas completamente sem motivo aparente. Parecia tirado de um romance de Stephen King. A Audi investigou, a NHTSA investigou. Eles não deixaram pedra sobre pedra, chegando a estudar exaustivamente os tapetes do carro como possíveis culpados. Eles não descobriram o que fazia os carros acelerarem como se estivessem possuídos. As coisas ficaram estranhas quando os freios dos Audi 5000 funcionavam perfeitamente nos locais dos acidentes. Então, o que houve? Americanos. O relatório oficial concluiu que motoristas americanos pressionavam o acelerador em vez do freio, às vezes com consequências fatais. Os motoristas europeus, na verdade, preferiam os pedais dispostos dessa forma. Eles estavam acostumados com a técnica do ponta-taco, uma técnica de corrida em que o freio e o acelerador ficam próximos o suficiente para acionar ambos com um pé só. Eles também gostavam de pedais ajustados para a velocidade, aqueles que respondiam ao menor toque. Para isso funcionar, os pedais precisavam ser pequenos, próximos uns dos outros e quase na mesma altura. No Audi 5000, ambos os pedais pareciam idênticos. Não havia nenhuma diferença tátil para indicar ao seu pé qual era o freio e qual era o acelerador. Você só pairava o pé sobre um pedal e pensava, deve ser esse. Pena que nem todo dono de Audi era especialista em corridas com botas de pilotagem. Alguns pais distraídos, de mocassins, tentavam impedir os filhos de jogar caixinhas de suco ao entrar na rodovia. A Audi fez recall e mudou o design automotivo para sempre. No carro atual, há espaço entre acelerador e freio. O pedal do freio é maior e deslocado, facilitando o alcance, inclusive para motoristas mais baixos. Os pedais têm sensação diferente ao tocar e pressionar, de forma intencional. Também incluíram o bloqueio de câmbio nos carros automáticos. Para engatar o drive, é preciso pisar no freio antes. Hoje isso é padrão em todos os carros, mas nem sempre foi assim. É um truque de design inteligente. Se você quiser acelerar, primeiro precisa provar que sabe onde está o freio, pressionando-o. Não sei você, mas nem sou velho o bastante para lembrar de carros que não precisavam frear para engatar o drive. A Audi basicamente criou algo que eliminava a necessidade de adivinhar. Eles prepararam seu cérebro para pensar. Sim, estou pronto para dirigir essa caixa de metal de 2 toneladas e já provei que sei pará-la. Aprendemos muito com a Audi e avançamos na tecnologia dos pedais. Agora, os carros têm pedais inteligentes que respondem às suas decisões ao dirigir. Digamos que você se assuste e acidentalmente pise no acelerador enquanto está de frente para uma parede. Você não conseguiria atravessá-la facilmente. Os sensores sabem que há uma parede na sua frente e acionam o freio. Se você está colado no carro da frente na estrada e o acelerador endurece, isso te dá um momento para pensar e recuar, evitando o perigo. A Audi contribuiu para um mundo mais seguro, enquanto este mau design fez o oposto, o Volkswagen Fusca, símbolo icônico da era hippie. Barato, pequeno e honesto, o carro do povo rapidamente virou o mais vendido nos Estados Unidos quando a crise do petróleo fez o preço da gasolina disparar. O presidente da Ford, Lee Iacocca, notou o sucesso da Volkswagen. Ele idealizou o Ford Mustang, um dos carros mais amados e vendidos da história americana.
O Mustang era, de certa forma, um carro do povo, ou ao menos sua versão americana. Também era pequeno, relativamente acessível e atraente para todos. Ele era azul claro para mulheres ou com faixas de corrida para homens. Venderam 1 milhão de Ford Mustangs em poucos anos após o lançamento, algo inédito na época. E a Coca queria repetir esse sucesso com seu novo carro, que competiria com o Volkswagen Fusca. Mas ele precisava agir rápido, pois as vendas do Mustang caíram e a Ford enfrentava problemas. Assim, criou um plano ambicioso. Seu próximo carro custaria até $2.000 e pesaria até 2.000 libras. Eles o chamaram de Ford Pinto, a resposta da Ford aos carros importados baratos. E a Coca prometeu que o carro seria produzido em 25 meses. Agora, para deixar claro, não era incomum que um carro normal levasse 43 meses para ser produzido. Sob pressão, a Ford fez uma concessão fatal. Colocou o tanque de gasolina na traseira, próximo a um para-choque frágil. A revista Mother Jones revelou o escândalo do Pinto mundialmente. Segundo o artigo Pinto Madness, se fosse atingido a 30 milhas por hora na traseira, o para-choque barato dobrava como um acordeão. O tubo de enchimento soltava e o tanque de gasolina era pressionado contra o interior do carro, onde 4 parafusos afiados rasgavam buracos no tanque. A gasolina se espalhava por todo o carro e pela estrada. Uma faísca de metal raspando ou uma bituca de cigarro e você estaria em uma fornalha. A 64 km/h, o impacto travava a porta, prendendo você em um incêndio. O especialista em segurança automotiva, Byron Block, criticou as escolhas da Ford, chamando de erro catastrófico. A decisão da Ford foi extremamente irresponsável, quase como se o carro tivesse sido feito para explodir. Algo premeditado. Por que vender um veículo que era praticamente uma armadilha mortal? Na época, a empresa era liderada por um vendedor, priorizando estética e recursos. Colocar o tanque de combustível sobre o eixo seria seguro, mas reduziria o porta-malas. Para a Ford, caber 2 conjuntos de tacos de golfe era mais importante que a segurança. Os engenheiros sabiam do problema. Lou Tubin, engenheiro, alertou a alta administração e conseguiu apresentar um projeto mais seguro à empresa, avisando todos sobre a apresentação. Mas quando chegou a hora da reunião, só apareceram 2 pessoas, Lou e seu chefe. Lee Iacocca diria infamemente: segurança não vende. Segurança claramente não era popular na Ford, e com Lee era tabu. Se você sugerisse algo que atrasasse a produção, ele mastigaria o charuto e rosnaria. Leia os objetivos, volte ao trabalho. Vamos a eles. Subcompacto, ok. Baixo custo, ok. Visual agradável, ok. Segurança estava ausente. Danny Gioia trabalhava no setor de recalls. Um dia, ele esperava receber peças quebradas quando viu um Pinto queimado. Ele disse: "Eu não sei se você já viu um carro queimado, mas é simplesmente repulsivo. O plástico está derretido, a pintura queimada e ele enferruja rapidamente. Disseram que era um veículo envolvido em mortes, pessoas morreram nele e o carro voltou." O chefe de segurança da Ford, demitido após conflitos com a administração sobre segurança, depois testemunhou como principal denunciante. Ele testemunhou que a Ford sabia do perigo do tanque de combustível do carro e que eles atrasaram ou ignoraram correções em favor da economia de custos. 20,9 milhões de dólares em economia, para ser exato. A Ford optou por ignorar preocupações de segurança, pois considerou mais barato pagar processos por mortes causadas por negligência do que corrigir o tanque de combustível. Os executivos da Ford estavam de acordo em deixar pessoas morrerem presas dentro de um incêndio, porque isso era mais lucrativo. A humanidade sempre quis avançar rapidamente. Priorizamos o sucesso pela dominação, não pela reflexão. O Ford Pinto exemplifica os riscos de avançar rápido demais. E a Coca aprendeu da pior forma, após uma catástrofe causada pela ganância, que segurança, sim, vende. Muitas marcas de carros usam hoje seus dados de testes de segurança como um diferencial de venda, sem falar em centenas de normas de segurança rigorosamente aplicadas. Hoje, os carros contam com airbags, para-brisas que evitam estilhaços perigosos, câmeras de ré e várias inovações que aumentaram a segurança ao dirigir. Isso não quer dizer que os carros sejam sempre melhores que os anteriores. Embora hoje eles raramente explodam, alguns projetos ruins parecem mais inofensivos, mas são igualmente perigosos. Todo fabricante de automóveis sabe que usar um iPad ao dirigir é ruim,
mas se você bater mexendo nos menus do desembaçador, a culpa é sua. Exemplo clássico de manipulação corporativa. Telas sensíveis ao toque são um pouco como lhe entregar uma garrafa de vinho e um saca-rolhas para o trajeto matinal. Não incentivo beber e dirigir, mas mexer em submenus numa tela sensível ao toque a 110 km por hora também não é muito melhor. Todo mundo odeia telas sensíveis ao toque em carros, mas existe um motivo para elas serem tão comuns nos modelos novos. Assim como com o novo Pinto, tem dinheiro envolvido. Uma simples chapa de vidro, componentes eletrônicos e uma única carcaça plástica fazem as montadoras economizarem em cada carro produzido. Botões individuais exigem mais componentes, moldes e materiais. Cada botão ou seletor individual precisa de sua própria fiação, estoque e testes de durabilidade. Eles também precisam de pessoas de verdade para montá-los. Essas pessoas querem salários, intervalos para o almoço e plano odontológico. Uma tela sensível ao toque é mais fácil de fabricar e o software pode ser atualizado caso haja erros. Você só pode alterar isso com recall, pois botões ou seletores físicos exigem troca, o que é caríssimo para montadoras. Sou designer industrial há 15 anos. Sem dúvida, quando os designers de UX viram essas propostas, disseram: essa tela sensível ao toque vai matar pessoas. A morte certa é fácil de vender quando a diretoria se anima com o widget de clima que você criou. Dá até para adicionar Netflix. Ligar o limpador de para-brisa parece menos importante do que assistir sua série favorita. E claro, essas telas nunca travam ou dão erro quando mais se precisa, certo? Imagine estar numa estrada de montanha, vento forte e sem visibilidade. Estradas cobertas de gelo e vento forte tentando te empurrar de um penhasco. Seu para-brisa começa a embaçar e você precisa agir antes que congele. Felizmente, hoje há um passageiro. Você o guia dando ordens por 3 submenus. Mas você não lembra se o desembaçador estava em clima, veículo ou configurações rápidas. Mesmo sabendo qual ícone buscar, é difícil lembrar todos os menus sem desviar os olhos da estrada. Felizmente, acham o ícone de ventilador e tocam nele, mas surge outro problema. Primeiro, desligue todos os outros controles. O desembaçador máximo não funciona no modo econômico, então desligue-o também. Ops, o dedo escorregou e desligou os aquecedores dos bancos. Melhor você mesmo cuidar disso. Você se estica distraído e a tela trava. Antes das telas sensíveis ao toque, isso levava 5 segundos. Nesse tempo, você já percorreu algumas centenas de metros. Fazer essa tarefa em uma tela sensível ao toque é como assistir TikTok dirigindo. Quando olha para a estrada de novo, já percorreu quase 1,5 km sem levantar a cabeça. É curioso que 90% das pessoas não querem telas sensíveis ao toque no carro, mas poucas montadoras pensam em trazer de volta os botões físicos. Empresas já sabem quanto economizam eliminando botões, por isso vemos narrativas como: telas sensíveis ao toque são a joia de qualquer interior. Quantas colisões ainda serão necessárias para admitirmos que estamos repetindo o caso do Pinto, mas em escala maior? Esta é a sala de controle de 3 Mile Island, uma usina nuclear na Pensilvânia. Estamos em 1979, então tudo é analógico. Milhares de interruptores, botões e mostradores piscam para você em silêncio. Geralmente é um lugar calmo, onde o turno passa tranquilo. Mas hoje é diferente. A sala está em pânico. Você está em uma sala com 2.000 luzes de alerta e botões piscando e gritando juntos. Mais de 100 alarmes soam ao mesmo tempo e o painel de 12 metros à sua frente está iluminado como uma árvore de Natal. Quando tudo parece crítico, nada é. Como você prioriza esse caos? Você está diante de uma máquina bilionária e só pensa: por onde começo? Esse painel ajudou a causar a pior crise nuclear dos Estados Unidos. Veja todos esses botões e mostradores iguais. Nem profissionais treinados conseguem distinguir. Os rótulos não ajudam, já que muitos botões têm até 3 nomes diferentes. Talvez você olhe para as luzes, vermelhas, amarelas e verdes. Você não lembra o que cada cor indica e consulta o manual. As luzes vermelhas têm 14 significados diferentes dependendo do contexto, o que não ajuda. E as verdes têm 11 significados diferentes. Você atravessa a sala e vê botões completamente diferentes, e um deles tem etiquetas antigas penduradas, então você nem sabe ao certo o que significa. Esse é o maior fracasso de design dos Estados Unidos, uma bagunça na hierarquia visual.
No design ocidental, esperamos que o mais importante seja o maior ou mais destacado. Mas os engenheiros, as pessoas que fazem as coisas que usamos todos os dias, nem sempre pensam como o resto de nós. Eles pensam em termos de otimização. Como posso tornar isso mais barato, eficiente ou fácil de produzir? Isso não é ruim, é só o trabalho deles. Veja este micro-ondas barato, por exemplo. Para você, o botão de iniciar é o mais importante e deveria ser grande e destacado, mas aqui não se distingue. Ele é igual aos outros, em uma grade de quadrados idênticos. Mas o engenheiro está pensando, ok, perfeito, podemos usar exatamente o mesmo tamanho e formato de botão e isso vai nos economizar 5 centavos por unidade. O engenheiro acha lógico usar um único teclado de membrana para economizar dinheiro, mas o usuário acha confuso, pois não entende facilmente qual botão apertar. Quando você está lidando com pipoca, não é tão grave assim. Exceto em 3 Mile Island, se você errar o layout dos botões no reator nuclear, você acaba destruindo metade da Pensilvânia. Para o livro User Friendly, os autores estudaram o design desta sala de controle por 2 anos e concluíram que nada fazia sentido. Parece que os controles foram colocados aleatoriamente, como se tirados de um chapéu. Os controles das válvulas ficavam ao lado das alavancas do elevador, sem lógica alguma. Agora, voltando à nossa emergência. Essas sirenes e luzes disparam como decoração de Natal. Como achar o problema certo se a máquina indica milhares? Os operadores precisavam ficar de olho na temperatura do núcleo, mas estamos nos anos 70. Não havia telas de alta definição mostrando a temperatura e você não podia simplesmente conferir em um aplicativo. Você tinha que imprimir as temperaturas em uma impressora antiga, mas o computador não reconhecia valores tão altos e só imprimia vários pontos de interrogação. Por que esses homens inteligentes e treinados ficaram tão confusos? Uma válvula ficou aberta durante a limpeza. Sabe quando você esquece a geladeira aberta e ela apita? Era parecido, o sistema alertava os operadores sobre a válvula aberta. O alarme foi projetado por um engenheiro que ignorou erros humanos comuns. Enquanto isso, as barras de combustível viravam lentamente uma lava radioativa quente. Esta é a luz do PORV, a válvula de alívio pilotada. Quando aquece demais, ela abre para liberar vapor e fecha ao esfriar. Bem simples. A luz não mostrava se a válvula estava aberta ou fechada, apenas que o sistema enviou o comando para abrir ou fechar. Neste caso, a válvula travou aberta. Os engenheiros esperavam falhas das peças, mas ninguém previu isso. Só era possível saber se a válvula estava aberta ou fechada, checando pessoalmente, arriscando virar um bastão de luz humano radioativo. O relatório final saiu meses após o desastre. Eles descobriram que milhares de fatores se acumularam no que foi chamado de uma catástrofe inevitável. Uma interface ruim era apenas a ponta do iceberg. Esses operadores eram veteranos, os melhores do subprograma nuclear. Treinados para desastres, também eram produtos da era Pinto. O treinamento foi: olá, bem-vindo ao seu primeiro dia. Aqui está a sua máquina, é assim que deve ser. Tomara que continue. Boa carreira de 40 anos. Fui salva-vidas no mar por alguns anos. Os resgates ocorriam a cada 1 ou 2 semanas e quase sempre duravam 10 minutos. Mas a gente passava horas treinando emergências e fazendo exercícios. Na indústria nuclear, você só precisava passar 6% do treinamento em um simulador. Pensa nisso, 6%. Era só para demonstrações, feito em algo diferente do painel de controle real. Após o treinamento, tudo podia ser esquecido. Depois, tem o layout da sala de controle. Aparentemente, as salas de controle eram construídas por último, como algo pensado só no fim. Para economizar dinheiro, a empresa simplesmente duplicou as salas do reator 1 e do reator 2. Elas eram imagens espelhadas uma da outra. Então, o que acontece quando você olha no espelho? Tudo fica invertido. Você aprende o básico na sala de controle 1, mas no próximo turno, na sala 2, tudo está ao contrário. Isso faz sentido do ponto de vista de um engenheiro focado em cortar custos, mas é um desastre anunciado. É como dirigir um carro com acelerador e freio trocados. Se distrair por 1 segundo faz você pisar no pedal errado no sinal vermelho. 3 Mile Island foi uma catástrofe, mas nos fez questionar. O que o ser humano precisa compreender nesse contexto, em vez de adaptar pessoas à máquina? Disso, aprendemos muito, especialmente sobre treinamento.
Os operadores não apenas concluem o treinamento agora, eles voltam aos simuladores a cada 6 semanas durante toda a carreira. Isso ajuda o impensável a se tornar rotina. Depois, vêm os erros. A indústria eliminou o efeito de árvore de Natal nas luzes e alarmes. Agora, alarmes não são mais irrelevantes e antes só avisavam sobre bombas ligadas. Agora, são usados apenas como comandos para operadores agirem. As luzes vermelhas, que tinham 14 significados hoje, indicam apenas perigo. As etiquetas antes traziam informações irrelevantes, como números de peça. Agora, identificam apenas controles específicos e os fluxos são mais lógicos. Por exemplo, ao ligar uma bomba reserva. Antes, era preciso ir a diferentes lugares para cada etapa. Primeiro passo em um local, segundo em outro e terceiro em outro painel. Hoje, tudo está acessível e conforme esperado, da esquerda para a direita, de cima para baixo, como nos países ocidentais. Há também mais colaboração. Nas usinas nucleares, decisões não são tomadas individualmente. Operadores atuam juntos, como piloto e copiloto. Cliff Kwong notou isso em 3 Mile Island em 2016. Ao confirmar uma leitura importante, os trabalhadores iam em duplas. Um executava a ação, o outro confirmava. O primeiro confirmava que a ação foi realizada corretamente, depois o segundo também. Por fim, o feedback. Ao apertar um botão, você espera uma resposta. Isso é essencial para a experiência humana. Ao usar um machado na madeira, você vê o corte imediatamente. Após uma grande refeição, sente-se satisfeito. Ao apertar um botão em uma usina nuclear, ele precisa informar o que acabou de acontecer. Feedback é essencial para um bom design. Somos propensos aos mesmos atalhos mentais, e a catástrofe foi agravada por todos os fatores que a causaram, mas isso é na Terra. Como treinar para um desastre a 400 quilômetros acima da Terra, isolado do controle da missão? Era 2003. Quando o ônibus espacial Columbia voltou à órbita da Terra, explodiu. Rapidamente, buscaram culpados. Um professor de Yale afirmou que um slide ruim no PowerPoint foi a causa. Edward Tufte foi um de centenas de especialistas que analisaram mais de 5.000 fatores que contribuíram para o desastre. Vamos jogar um jogo. Leia este slide e diga o que vê. Você deve ter lido o título sem entender direito e só deu uma olhada no resto. Se está entediado lendo, imagine a apresentação. Ela está sendo lida por um bando de cientistas de foguetes desajeitados, falando de um pedaço de espuma que atingiu a asa. A análise dos dados de teste mostra que o conservadorismo no bloco de proteção gerou pequenas variações na energia tonal acima do nível de penetração, podendo causar desvios relevantes fora dos dados testados. O que deveriam dizer é: um pouco de espuma atingiu a asa e achamos que isso pode derrubar o ônibus espacial. Nunca saberemos como esse slide foi apresentado, mas concordo com muito do que Tufte diz. Esse é um slide muito mal feito e o PowerPoint pode ser um meio terrível para comunicar informações. O título não diz nada de importante. O texto da apresentação está cheio de jargões e gírias como SOF, que, aliás, significa espuma. A palavra significativo se repete tanto que perde o sentido. Se tudo é significativo, nada é. A frase mais condenatória está escondida em um texto minúsculo. Isso. Deveria dizer, o impacto da espuma atingindo a asa foi 600 vezes maior do que qualquer coisa que já testamos. Não sabemos se conseguimos pousar essa coisa, mas não diz nada disso. Seria melhor mostrar um slide. A asa foi atingida, não sabemos se o ônibus espacial pode pousar em segurança. O que dizemos importa, mas como dizemos também. Os engenheiros não tinham fotos do dano na asa e confiaram nos números, mas colocaram os cálculos no fim e presumiram que todos iriam calcular. É um caso clássico de comunicação ruim, com design gráfico confuso, texto pouco claro e talvez habilidades de apresentação realmente ruins. Você quer ser quem dá essa má notícia? Um PowerPoint melhor teria salvado as 7 vidas no ônibus espacial? Talvez. No mínimo, o slide não ajudou em nada na situação. Mas acho que é simplista demais acreditar que um único slide causou o desastre. Uma organização sem fins lucrativos que auxilia engenheiros na comunicação redesenhou o slide. Agora aponta o perigo antes, traz mais contexto, explica sem abreviações e apresenta uma conclusão. Ainda não está perfeito, mas melhorou muito.
Comunicar ciência de foguetes não é fácil, seja em slides ou conversando com seu gerente. Lembre-se da última vez que precisou dar uma má notícia ao seu chefe. Eles estão distraídos, você precisa ir direto ao ponto. Seu chefe tem talvez 5 minutos para contar ao diretor e esse diretor tem 30 segundos para contar ao CEO. Com sorte, eles não distorcem a mensagem e conseguem transmitir o recado corretamente. Quando a mensagem chega ao CEO, o aviso de que a asa está derretendo vira "a pintura está ótima". Ninguém quer ser o portador das más notícias. Além disso, geralmente você está conversando com alguém que tem prioridades e habilidades completamente diferentes. Se estou falando com um designer, uso um vocabulário bem diferente do que quando falo com um empresário ou um engenheiro. Menos de 1 hora após a tragédia do ônibus espacial Columbia, já buscávamos respostas imediatas e simples sobre a causa. Mas quando se trata de um desastre tão complexo como esse, não tem como resumir tudo em um único slide do PowerPoint ou em uma única pessoa. Gostamos de fazer isso porque assim podemos simplesmente processar essa pessoa. Mas Don Norman, um dos grandes pensadores do design do nosso tempo, argumenta que nossos cérebros são programados evolutivamente para pensar dessa forma. Isso se chama causalidade linear. Ele diz que nós desejamos uma história simples, de A para B. É comum buscar uma única causa. Você come uma fruta estranha, passa mal e evita essa fruta depois. Isso ajuda a evitar frutas venenosas. Com o fabuloso, culpamos os designers da embalagem e com o pinto, a ganância corporativa. Com o Audi 5000, os motoristas americanos idiotas. Mas aqueles que realmente precisam vasculhar os destroços, geralmente não encontram uma única causa. Eles encontram um sistema. A realidade é que causa e efeito não é uma linha, é muito mais uma teia. Ninguém sozinho é a causa, mas todos somos vítimas da catástrofe final. Meu amigo Raf chama isso de impulso inescapável das massas. É do mesmo jeito que o mundo médico lutou contra a ideia de lavar as mãos. Os médicos não lavavam as mãos antes de te abrirem uma cirurgia até cerca de 200 anos atrás. Eles passavam as manhãs com as mãos até o cotovelo em cadáveres. Depois subiam as escadas e faziam partos sem nunca lavar as mãos. As mortes de bebês eram 3 vezes menores nas clínicas de parteiras porque elas não lidavam com cadáveres antes de enfiar o dedo na boca de um recém-nascido. Quando o Dr. Ignaz Semmelweis sugeriu lavar restos de cadáveres das mãos antes dos partos, foi ridicularizado. O impulso de "vamos continuar fazendo como sempre fizemos" é muito comum entre os humanos. Muitos desastres são simplesmente resultado desse impulso. Quando uma ideia ganha força, como lavar as mãos é coisa de perdedor, ou telas sensíveis ao toque são aceitáveis em carros, a lógica costuma desaparecer. Em nossos empregos, gerentes e executivos impõem metas arbitrárias, como desenvolver um carro novo em 25 meses, só queremos acreditar que alguém cuida disso. Só acreditamos no que nos convém para podermos ir para casa às 5 e ficar com nossas famílias. É por isso que esses desastres nunca vão parar de acontecer. Poderíamos fazer esse mesmo vídeo de novo em 10 anos, com estudos de caso totalmente novos. Nós projetamos as coisas para um mundo ideal, não para o mundo em que realmente vivemos. Quando estamos esgotados, correndo contra prazos e buscando atalhos, só caminhamos para o próximo desastre. Esses vídeos levam centenas de horas para serem feitos. Eu leio milhares de páginas de pesquisas e reflito sobre meus 15 anos de experiência em design. Eles são realmente um trabalho feito com muito carinho. Eu realmente me importo com eles. Se quiser que os vídeos continuem, me apoie no Patreon. Com alguns reais por mês, você tem acesso antecipado e comentários extras. Agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon. Não teria conseguido sem vocês. Espero que tenham aprendido algo e tenham um ótimo dia.